Situação lá em Campinas, muito parecida com essa aí. Tinha uma molecada lá que estava praticando roubo a motocicletas de alta cilindrada. Ali no trevo, ali próximo da Bandeirantes. Inclusive, um desses moleques cometeu um latrocínio lá de uma pessoa que se enroscou, porque eles roubavam a jaqueta, roubavam tudo, né? Não era só a moto. E teve um parente de um policial militar, de um capitão na época, que estava passando com a moto dele, acho que estava vindo de São Paulo, passando por lá, e foi vítima de roubo. Essa moto foi escondida ali nos bairros periféricos de Campinas. E eu lembro que um capitão, esse indivíduo que foi roubado, esse cidadão, ele era primo de um capitão. O capitão era daqui de São Paulo, fez contato com o capitão de Campinas e mandou foto, placa da moto e pediu para dar uma força, porque a moto não tinha seguro. E era uma moto cara. Eu lembro que os amigos ali, a rapaziada, a gente sempre patrulhando com vistas. E conseguimos chegar mais ou menos nos indivíduos que estavam roubando. Os caguetinhas deram lá, falou, mais ou menos aquela molecada daquele bairro. E eu lembro que foi 2 amigos meus no dia, encontraram a moto. E durante a abordagem teve uma troca de tiro, um dos indivíduos conseguiu correr, o outro baleado. E aí a rapaziada e o policial é muito unido. Quando tem esse tipo de situação, a gente encosta para dar um suporte, sei lá, o cara precisa... Enfim, a gente encostou e aí eu lembro que até então o indivíduo baleado não morreu, DP, a vítima foi acionada, encontramos sua moto, foi pedido uma força, tá localizada a moto. O cara se deslocou de São Paulo, chegou lá. Quando a ocorrência foi ser apresentada no DP... Eu lembro bem claro assim, a vítima... Não, eu reconheço, coloca aí que eu vou reconhecer esse bandido. O cara tava no ódio, dono da moto. Porque ele era primo. Passou uma meia hora, ele encosta em mim assim, sargento, não vai dar pra eu reconhecer. É duro. Eu, como assim? É duro. Como assim não vai dar pra eu reconhecer? Não, João. Ele, não, meu primo tá falando que não é pra eu reconhecer. O primo dele, policial daqui de São Paulo, e era um capitão. Aí eu lembro, peraí, não, fala com meu primo aqui. Peguei o telefone. E aí nesse dia eu também quase fui preso. Porque o capitão ligou. Não, mas, seu irmão. Aí o cara, Nantes, é o seguinte. O meu primo, ele é paisano. Ele anda sozinho. Eu tenho medo de acontecer alguma coisa com ele. Ele não vai reconhecer bandido nenhum. Você tá me entendendo? Eu falei, capitão, você tá de brincadeira, né? Você pede um apoio pros polícias daqui da área. A molecada se debruça. Por vontade de trabalhar. Pega o vagabundo, troca tiro com o vagabundo e agora o senhor vai deixar na mão. A única chance que tem de reconhecer que esse bandido participou do crime para entubar mais um crime nele, o roubo nele. E o senhor vai deixar o policial que nem te conhece, você vai deixar ele na mão. Ele falou, já falei, meu primo não vai reconhecer ninguém e se você forçar a situação, nós vamos ter problema. Meu irmão. Aí é daquele jeito, né, mano? Então nós vamos ter problema. Não, meu irmão. Aí eu quase tive problema, porque aí falei o que tava no coração pra ele, me exaltei e falei, só que é o seguinte, eu te entendi. Da próxima vez que você precisar, você conta com esses otários que estão aqui, porque a gente defende o seu primo, não é por causa de policiais igual você, não. A gente defende porque a gente acredita e a gente combate o mal. Mas eu tive uma puta numa treta, eu achei que ele ia me escrever. Esse capitão, porque eu fui bem deselegante com ele no telefone. Mas, porra, meu irmão, você tá entendendo que ali o policial ele podia estar sendo colocado ainda numa situação de cheque com relação à ocorrência que ele atuou. Se você quiser o caso do senhor, um tiro ainda por cima, igual... Como o caso do senhor, o senhor vou... Porra, e essa molecada frequentemente tava roubando e matando as vítimas, porra. Tá entendendo? E aí doeu mais de saber que era um outro policial intervindo. Que aí no advogado ainda você fala, esse o cara é o trabalho desse cara. É o trabalho dele. Tá sendo filha da puta porque, de repente, é a natureza dele. Agora, o policial, você espera, no mínimo, a solidariedade. Mas piorou. Muita vítima hoje não reconhece, ou de medo, porque vê tudo muito na televisão, fica com medo, ou a pessoa não quer ir no fórum. E a gente entra ainda e aí o senhor tocou num ponto importante, que é do rito processual, que muitas vezes todas as provas que são colhidas, principalmente a maior prova, uma das maiores provas, que é o testemunho, são as oitivas da testemunha, você colhe ali no calor da ocorrência, mano, ali tá latente, a vítima fala, é ele,
Foi ele que enfiou a arma na minha cara, ele que bateu no meu pai, bateu na minha mãe. Tudo aquilo que é colhido, feito, bem produzido ali, quando chega no fórum, pode até servir para um convencimento jurídico, mas vai valer o que ele falar na audiência. E aí praticamente é anulado todo o trabalho que é feito já no início da ocorrência, ali no calor. E o momento crucial o juiz pergunta, o senhor reconhece essa pessoa como a pessoa que te assaltou? Não sei. Aí essa é a pergunta. E a gente não sabe muitas vezes o que aconteceu na rua, como o doutor pontuou muito bem. Às vezes o parente do marginal, amigo do marginal, passou na sua casa e te ameaçou. E aí a gente deixa de condenar um bandido. Porque também o parente do marginal, ele sabe que se você mudar a versão no fórum, você vai ajudar o bandido. Então muitas vezes se a gente mudar o dispositivo legal, falar, o que já foi colocado no papel já era, é o que vai até o final, muitas vezes isso vai desestimular até o cara de ameaçar o outro, porque ele sabe que se mudar não vai mudar mais nada no fórum. Mas vocês acham que essa é a primeira coisa que tem que mexer? Ou tem coisa para mexer antes? Porque, veja, um monte de crítica à maneira como funciona o processo legal, especialmente nesse começo, né? Até o cara ir para o julgamento e tudo mais. Sim. Por exemplo, uma das coisas que se reclama muito é a tal da audiência de custódia, correto? Então, tem algumas coisas que estão circundando e gerando problemas, pelo que a gente Sim. conversou aqui, né? Ao longo do tempo. Então, qual que é o primeiro problema que, se eu pudesse escolher um problema desses aqui para eliminar e apertar um botão e não tem mais, é esse. Tipo, é a audiência de custódia, é o, sei lá. O que vocês chutam aí? Eu tenho, veja bem, o sistema atual processual penal é falido. É falido, tá? Esquece. Então nós temos que rasgar o processo penal. Nós temos que copiar o sistema americano. O americano é tudo rápido. É rápido. Então vamos lá. Qual que seria a minha teoria? Prisão em flagrante. Você já leva não para uma audiência de custódia, para uma audiência de instrução. E lá, coisa que nós não temos hoje no código, nós temos que fazer o quê? As chamadas, a confissão, que é um acordo feito. Como é que funciona? Você chega lá, você foi preso, por algum motivo, qualquer motivo. Você é levado na hora para o fórum. Lá você vai ter um advogado, e está lá o promotor. E vai conversar o seu advogado com o promotor e você, e lá não pode mentir. Lá a mentira é crime de perjúrio, mais 5 anos. Então lá ou o cara fica quieto ou ele não mente, porque senão ele responde um segundo crime. Coisa que nós precisamos ter no Brasil, que aqui pode mentir. Aqui pode mentir. Então nós temos que mexer, acabar com a mentira, porque policial tem ouvido de pinico. Tudo que o vagabundo fala, eu nem prestava mais atenção, porque era só mentira. Sim. Então, primeiro, acaba perjúrio. Segundo, leva lá. Você fala, olha, você está sendo acusado aqui de roubo. Tá? A pena do assalto, ela pode chegar a 7 anos. Tá? Mas você é primário, nós podemos fazer um acordo aqui e fechar em 4. Ah, é? Aí ele conversa com o advogado e fala, é melhor você fechar porque tem prova, tem tudo. Ah, tá bom. Chega lá pro juiz, doutor, ele confessa o crime, 4 anos, o juiz fala, bateu o martelo. Não tem processo, não tem perícia, não tem nada. Você já determina ali. E aí eu vou te contar o que aconteceu com um taxista amigão meu, que anos e anos atrás resolveu tentar a sorte na América. Ele vende o táxi dele e foi para Nova York. Chegou lá, mal sabia falar inglês, foi trabalhar onde? De porteiro de boate. E porteiro de boate arrumou um lugar para dormir. Arrumou um lugar para dormir. E ele percebeu que o metrô, naquela época, ele enfiava o papelzinho, mas o papelzinho era na confiança, porque a roleta não travava. Era tudo na confiança. Sim. E quando ele percebeu isso, ele sem dinheiro, ele falou, quer saber de uma coisa? Eu vou fingir que eu ponho o papelzinho e eu viro a roleta. E ele fez isso durante uma semana. Uma semana e um dia, quando ele passa na roleta, vem 2 agentes da polícia, vupt, você está em cana. Leva para a delegacia, o delegado só faz um relatório, do relatório, audiência, não é de custódia, audiência de instrução. Chegou lá, ele todo assustado, Estados Unidos, mal falava inglês. Pô, mas é crime passar uma roleta sem pagar? É crime. Estados Unidos, tudo é crime. Tudo é crime. Tudo é crime. Chegou lá, o cara explicou para ele, olha, isso aí é crime, hein? É crime, é quantos dias? Isso aí pode te dar 10 dias de cadeia, 8 dias, tá. Ah, mas eu nego, eu não... Falar, meu amigo, aqui você não pode negar. Então você vai responder um crime de... Se você negar, nós abrimos um processo para você
tentar provar a sua inocência. Se você não provar, você vai responder pelo crime da roleta e mais 5 anos. Quando ele entendeu a mágica, eles fizeram um acordo, cadeia de 2 dias. Aí chega no juiz imediatamente, olha, o meu cliente pisou na bola, ele passou, ele é brasileiro, não sabia. 2 dias de cadeia, tudo bem, bate o martelo, não precisa de imagem, o policial está trabalhando, acabou. Já era. E aí ele me contou que de lá ele foi direto para a cadeia. Chegou lá, ficou numa cela com puta de um negão de 2 metros, e ele ficou foi lá 2 dias. Tá ligado? Mas ficou bem atendido, foi bem atendido. Quando ele sai de lá, ele imaginou, Nantes, que ele ia ser expulso, mas não foi. Jogaram ele. Ali ele falou para mim, Lordelo, a partir daquela data eu percebi que eu não podia ser malandro brasileiro aqui. Eu vou ter que agir tudo direitinho. Ele morou 5 anos lá, voltou com dinheiro, comprou uma casa para a mãe, uma casa para ele, voltou a comprar um táxi, ele falou, ganhei dinheiro na América. Então, o sistema lá, ele é assim. Essas coisas do dia a dia que o policial aprendeu, é tudo praticamente na hora. E já resolve, né? Acaba com o inquérito policial, acaba com o processo, acaba com a perícia. Hoje não, tem que fazer papel. Nós fazemos retrabalho, né? Você imagina, o policial, você pegou o flagrante aqui. Aí eu vou lá, faço um boletim de ocorrência para a PM. Chego lá, doutor, ocorrência assim, assim, assado. Doutor, beleza, o escrivão vai lá, faz outro boletim de ocorrência. Esse é papel que não acaba mais, pelo amor de Deus. Não. De acordo com a versão nossa. Aí vai no fórum, irmão, primeiro o doutor vai tocar um inquérito, vai papel pra caramba, juntar de prova, chega lá no fórum, mais papel, de novo, oitiva, enfim, instrução do processo. Então, assim, cara, é muito retrabalho. Quem que ganha com a demora, Nantes? Quem ganha é o bandido. Só o bandido. O a justiça defensor da perde. risada. Porque quanto mais passa, você esquece, as pessoas esquecem. Em tese, o prazo processual, se eu não estiver enganado aqui, de acordo com o Código de Processo Penal, é 90 dias você tem para concluir um processo. Acho que é isso aí, né, doutor? Mas 3 mesinhos? Entendeu? Só que, meu irmão, o processo se estende por anos, às vezes por décadas. Vai o processo penal aqui. Então não adianta mexer em firula. Não adianta. Eu concordo. Você tem que mexer já no cerne. Vamos liquidar com papel. E outra coisa, nesses casos do acordo, do cara de culpa e pena, o polícia não precisa ir no fórum. O Nantes sabe bem disso. Quantas vezes eu estou no meu dia de folga e eu tenho que ir no fórum ser testemunha de um caso que eu fiz. E o polícia era sortudo. Mano. E eu não ganho nada com isso. Por quê? Porque, meu, o fórum só caía no dia da folga, mano. Puta. E você não ganha mano, a polícia tem umas... Parece que eu acho que lá no fórum, o cara do cartório, ele ficava pesquisando. Não, fazia conta, mano. Esse cara prendeu esse cara esse dia. Ele vai Vamos estar de folga tal ele. dia. Pau, aí... a audiência via pro dia da folga, cara. Agora, sempre, velho. ô Igor, vocês viram recentemente uma moça que é casada com um sertanejo aí, diz que é famoso, tava lá, parece que na Flórida, ela com o carrinho dela, e a polícia deu um sinal de highlight para ela parar. E ela, em tese, não teria visto. Ela acelerou e foi pega mais na frente. A habilitação dela estava com problema. No Brasil não dava nada. Nada. Ela foi presa. Levada para a cela e em 5 dias teve audiência. Eu não sei qual foi a pena, mas já resolveu o caso. Já resolveu. Ou seja, se a gente não fizer essa desburocratização e pega a audiência de custódia e transforma numa audiência de instrução e julgamento. Se o cara falar assim, eu não cometi esse crime, eu não quero fazer acordo. Ok, então esse processo... Aí agora vira um processo. Vamos correr. Agora o outro você já mata. Não tem que fazer perícia, não tem que fazer mais nada. O policial não vai ser ouvido. Então, enquanto não fizer isso, eu não acredito em nada. Eu só acredito nesse tipo de mudança. Nos processos. Celeridade e o cara cumprir a pena. Rui Barbosa dizia, não adianta você punir uma pessoa de forma demorada. Ele falava o seguinte, justiça tardia é injustiça. Justiça tardia, ela não causa aquele movimento de sensação de, pô, isso dá cadeia. Isso sim. Isso dá cadeia. Isso que nem essa moça que foi pegar lá. Teve um caso curioso, um delegado, não posso falar o nome, aposentado, ele estava em Miami, num hotel. E ele ficou no hotel tomando uns beer night lá, quando aparece uma moça mexicana muito bonita, toda arrumada, com roupa curta, encostou nele. Começaram a conversar e a menina se apresentou como garota de programa. E ele estava naquele hotel, na seca. A menina falou um valor
E ele falou, eu vou topar, porque eu tô aqui no hotel, é só subir, faço o serviço e pago. Quando ele estava andando desse local, do bar, até o elevador, que era longe, ele lembrou de um filme que nos Estados Unidos, é uma coisa que lá pode e aqui não pode, é o policial fazer um flagrante preparado. Você prepara um flagrante. E ele pensou, essa menina pode ser uma policial. E se ela for policial, eu posso ser preso por crime de prostituição, porque lá é crime. E ele começou a olhar para a menina andando, ele falou, será que é policial? Mas será que é uma policial? Porque foi muito fácil. Mas eu posso ser preso. E se eu for preso, eu nem falo a língua. Quando chegou no elevador, ele falou, eu não estou passando muito bem, vamos deixar para outro dia. Você veja o que é o peso da lei. O peso da lei faz você recuar. O cara deixou de galar antes. Deixou. Você entendeu? Por causa de um filme... O cara abandonou os instintos dele mais selvagens para... Agora, a outra mudança que eu faria, além dessa, que já resolveria muita parte, é você permitir que a polícia faça o flagrante preparado. O flagrante preparado é você induz a pessoa... Exemplo, o policial lá nos Estados Unidos, eles montam lá uma banquinha, quem vai comprar já sai em cana. Sabe essa coisa de você preparar? Você põe um carro num determinado lugar com GPS, com câmera, se alguém pegar, você segue e prende. Aqui você não pode fazer isso. É flagrante preparado. Bota uma esquinha. Na realidade, até os próprios flagrantes. Hoje a gente está tendo muita nulidade durante o processo, durante o curso do processo. Estão considerando provas anuladas muitas vezes por... não justificou direito a abordagem. A fundada suspeita durante a abordagem. Esse é um outro problema. E você vê o processo... o cara tava com 400 quilos de droga. Mas tu não tinha por que ir lá olhar, não tinha por que abrir o carro pra olhar. Pra que tu abriu o carro do cara? O que fundamentou a fundada suspeita mas peraí, sua? meu irmão. A sua tinha ou não suspeita? tinha 400 quilos ali, pô? Aí esquece que tinha 400 quilos. Vamos conversar. Por que você 400 abordou o de cidadão? cocaína. Vamos conversar por que você abordou o cidadão. E aí você acaba sendo colocado em xeque. Isso o é muito porquê da escroto, abordagem. né? Mas muito, cara. Esquece o crime que ele estava cometendo. Vamos falar do seu crime. Do qual que é a abuso que você parada? cometeu.